Muito bem, chegamos ao resumo da lição de número 13, com o título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, durante todo esse trimestre, nós aprendemos sobre a Santíssima Trindade, uma das doutrinas mais difíceis da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque na nossa língua portuguesa, quando você diz assim, a pessoa tem um filho, você vai dizer um. E quando você tem um conjunto na igreja de jovens, por exemplo, você diz um conjunto. Ou seja, você usa a mesma palavra. No hebraico não é assim. No hebraico tem a palavra tem duas palavras para esse um ou único, ou seja, unidade absoluta e unidade composta. Quando a pessoa tem só um filho, a unidade é absoluta. Quando nós temos um conjunto na igreja, chama-se unidade composta. No hebraico há duas palavras diferentes. Quando se relaciona, quando é referente ao nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra ela é unidade composta, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Textual, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19, verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. O Espírito Santo aplica nessa salvação em nossos corações, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 13, e também na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Nós vamos para a nossa introdução, a introdução da nossa última lição desse trimestre. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa na criação, na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Na parte primeira, a Trindade e o plano redentor. No item 1, eleito segundo a presciência do Pai. Precisamos entender bem, né, essa palavrinha, por quê? Porque os nossos irmãos calvinistas, eles entendem o seguinte, que uns já nasceram para ir para o céu, outros já nasceram para ir para o inferno. Veja bem, se você olhar na visão de Deus, Deus já sabe quem vai subir, quem não vai subir. Sim, mas nós não somos Deus. Então, nós temos que trabalhar sempre dentro da palavra que diz que Jesus quer que todos os homens se salvem. E o convite dele é: vinde a mim todos que estáis cansados, e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, a nossa obrigação é pregar a todos, né? Por quê? Porque, na verdade, Deus ama todas as pessoas e Deus dá a oportunidade. Quantas oportunidades Deus dá? As oportunidades suficientes para que a pessoa o conheça e possa reconhecê-lo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. E isso nós não podemos confundir desde a eternidade, Deus já marcou o que sobe e o que não sobe. Não, não é dessa forma. Ele elegeu dizendo que na presciência de Deus, todo aquele que crê no meu filho é eleito. Todo aquele que vir a crer no filho, esse é eleito, esse é escolhido, esse vai morar comigo, tá certo? Então nós precisamos entender, compreender bem para nós não fazermos confusão. Diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, já estava previsto a morte de Cristo. Então, se estava prevista a morte de Cristo, para quê? Para salvar. Então, aquele que crê em Cristo, lá antes da fundação do mundo, Deus já deixou determinado aquele que crê no meu filho. Então, esse será eleito, esse vai vir morar conosco na eternidade. Entenderam? Então, antes da fundação do mundo, Deus é bem claro, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Pedro escreve, Apocalipse escreve, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, em caridade. Então, nós temos que estar atentos a isso. O termo presciência do grego, né, prognosco, significa conhecer de antemão. Então, de antemão, Deus já determinou que aquele que crê no Filho dele será santo, santificado e passará a eternidade com ele. No item 2, redimidos pelo sangue de Cristo, a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus. Então, somos eleitos segundo a presciência, eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, lá de antemão, Deus já elegeu, dizendo: todo aquele que crê no meu Filho, ou seja, eu vou dar o Filho para a salvação, ele vai morrer na cruz, e todo aquele que olhar para o meu Filho, aquele que crê no meu Filho, a Bíblia diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia é bem clara, né?
quanto a isso. Então, nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos a atuação do Pai, que elege, eleito, segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo santificando, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, olha aqui a obra trinitariana para a redenção do homem, né? Graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro escrevendo dessa forma. Então, nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e também temos a atuação do Filho que redime com seu sangue, e a frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança, né, a aspersão desse sangue. E Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, e esse sangue é o sangue, ele fala, deixa bem claro, é o sangue da nova aliança. No item 3, santificados pelo Espírito Santo, a obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Diz assim, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, é o Pai. Em santificação do Espírito, aqui o Espírito Santo, e a aspersão do sangue de Cristo, olha Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica e aplica, né, a salvação em nossos corações. O termo santificação do grego aqui, ó, agiasmos, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Então o Espírito Santo é fundamental, é primordial na salvação do homem. Diz a Bíblia, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, olha que coisa linda, desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito Santo e fé da verdade. Então você vai ler a palavra, né, a própria Bíblia é que se explica, viu? Então você tem alguma dúvida na passagem bíblica, você vai ver que tem uma outra passagem bíblica ali, que você vai observá-la e vai te dar uma luz para aquela passagem que você estiver em dúvida. E outra coisa, quando ler um versículo e estiver em dúvida, leia sempre o contexto que vem antes desse versículo, qual é a história para que tenha sido escrito, qual é o objetivo daquele escritor, o que vem depois daquele versículo, isso chama contexto, né? Parte 2, a igreja é a comunhão com a Trindade, comunhão com o Pai, o amor demonstrado por Deus tornou-se possível, tornou possível nosso relacionamento com Ele. Então o versículo mais conhecido da Bíblia diz, porque Deus amou, Ele é amor. Ele é amor, né? O próprio João escreve, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, ensina a Escritura, conservai a vós mesmo no amor de Deus. Então nós não podemos abrir mão desse amor. Mas cadê esse amor? Esse amor foi expressado na cruz. Então não largue Jesus. Não largue Jesus por nada. O verbo conservar do grego aqui, ó, é philachete, ressalta a urgência e significa manter, preservar, aguardar, permanecer. Então o Espírito Santo é que nos conserva, o Espírito Santo é que nos mantém. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. É bem clara a palavra, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, está escrito aqui, ó. Então, nós tem que, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Então, nós precisamos primeiro conhecer os mandamentos, a palavra do Senhor e guardar. Mas, pastor, nós temos condições de guardar tudo? Não, claro que não, mas nós guardamos pelo Espírito Santo que mora em nós, pela misericórdia de Cristo, é que nós estamos de pé. No item 2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo deixou bem claro, né? Ele falou para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através do Pai nós temos esse acesso. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manter a esperança gerada pela misericórdia do nosso Salvador. Então, quando a palavra diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, só através de Jesus Cristo. E agora, a palavra do Senhor aqui em Judas está dizendo, conservai a vós mesmo no amor, na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, conservar-vos, então mantenha firme, se mantenha, não saia da sua posição, não saia do lugar. Ah, eu vi uma coisa errada na igreja, mas você viu só uma coisa errada, então tá bom, por quê? Porque a igreja de Coríntios tinha várias coisas erradas, porque é feito
A igreja é no modo local, ela é constituída de homens, de seres humanos, somos falhos, somos falíveis. Ah, o meu pastor caiu, então você se mantenha de pé e ore por ele. Então nós não devemos olhar para as mazelas humanas, mas olharmos para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Judas também está escrito, né? Misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós acabamos de ler. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo é um requisito essencial. Então, nós somos a única religião no mundo que entendemos que já estamos salvos, porque os nossos irmãos católicos eles entendem que se morrerem, a maioria, né, fala assim, mas eu não sou merecedor, eu vou passar primeiro pelo purgatório. Os muçulmanos, depois que eu morrer que eu vou ver o que vai acontecer. Nós não, nós já estamos salvos em Cristo. Não é porque nós somos bons, não, muito pelo contrário, porque nós somos ruins mesmo e estamos apegados em Cristo, não abrimos mão da misericórdia dele. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus. Então Deus nos deu, então você já tem a vida eterna. Sinta essa paz no seu coração, amém? Comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé. Então, ele dá essa exortação, né? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, ore no Espírito Santo, ore com a sua alma, mantenha-se sempre firme e fiel. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Então, diz, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu sou de Deus, então ande com Deus, ande de acordo com a palavra. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependência de Deus. É coisa linda quando Paulo fala, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo nos ensina até a orar. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. O Espírito Santo é esse. Quando você vê ali uma engrenagem girando na outra engrenagem, né? Tem que ter um óleo ali para que haja um perfeito funcionamento. O Espírito Santo é esse óleo do perfeito funcionamento da igreja. Diz também que a palavra, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse vínculo, o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito quando os crentes vivem em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Pastor, tem comunhão só com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Com meus irmãos da igreja não tem não, mas a Bíblia diz, João disse, né? Como você pode dizer que ama a Deus que você não viu, se você não está em paz com o teu irmão do teu lado que você vê? A palavra de Deus é dura, hein? Parte 3, a igreja é enviada pela Trindade. No item 1, missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens se salvem. Então a Bíblia é bem clara, né? Desse desejo do Pai. O que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Desde o Antigo Testamento vemos Deus chamando e enviando seu povo, chamando e enviando seu povo, né, para ser luz entre as nações. Então, o papel que Israel desempenhava no Antigo Testamento, hoje é o papel da igreja, de mostrar Deus ao mundo. Então, essa é a nossa função, e o Pai nos trouxe essa função até nós. E a palavra do Senhor está dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, agora versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Então, predestinou, ou seja, lá antes de fazer o mundo, antes de fazer o homem, sabia como é cair, então já predestinou. Olha, o meu filho vai morrer na cruz e quem crê nele vai ser salvo. Então predestinou aquele que crê. Então se você crê e eu creio e nós cremos, né? Então nós estamos dentro dessa previsão que Deus fez, dessa previsão que se nós cremos, então nós estamos crendo, então nós estamos salvos. Amém? Então a palavra do Senhor ela é
cristalina, né? A palavra de Deus é maravilhosa. No item 2, o Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamada e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Então, é a responsabilidade da igreja, viu? Que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ah, pastor, tem tempo para todas as coisas. Sim, mas para pregar o evangelho não, que ó, pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, ou seja, a todo momento você deve estar pregando e levando a palavra de Deus e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo deixou essa ordem. Então, nós vamos ver que a salvação é uma obra trinitária, né? E a forma batismal também é trinitária, viu? Ah, mas Pedro falou, pastor, sejam batizados em nome de Jesus. Sim, ele falou na pregação. O pessoal parou a pregação, ele falou, o que nós faz? Ele falou, sejam batizados em nome de Jesus. Não cuide você falar com um familiar teu que não é crente, ele falou assim, ó, você ainda vai ser batizado nas águas em nome de Jesus, você vai ser salvo em nome de Jesus, você está pronunciando uma bênção sobre a vida dele em nome de Jesus, mas na hora do batismo é a forma batismal que Jesus Cristo ensinou. No item 3, o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. É ele quem dá poder e ousadia, né? O dínamos que Jesus Cristo falou. Então nós temos que estar atentos. E você mais recebereis a virtude. A virtude que é poder, é dínamos do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então sejais, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de dínamo, poder, dinamite. Então, só o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos dá esse poder. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando. Lembra que o Espírito Santo mandou separar Pedro e Barnabé, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, lá em Antioquia, né? Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo separa, envia, chama, capacita, e ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício do ministério. A Bíblia diz que ele dá os dons a quem ele quer. Então, o Espírito Santo, ele capacita quem ele quer, ele levanta quem ele quer para uma grande obra. Por quê? Porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e o Filho confiou a ele, né, a condução da igreja aqui na terra. Conclusão, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Amém? Vamos para nossas perguntas finais, né? Da pergunta da última lição do nosso primeiro trimestre de 2026. Pergunta número 1. Pela atuação do Espírito Santo, a igreja é chamada a quê? Ela é chamada a obediência, a purificação contínua. Pergunta 2. Qual é a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã? Resposta: o amor de Deus. Qual é a fonte? É o amor de Deus. Pergunta 3. A verdadeira unidade cristã é preservada por quem? É lógico, claro, pelo Espírito Santo, senão não estaríamos de pé. Pergunta 4. No Novo Testamento, qual é o instrumento do Pai para proclamar sua graça e cumprir a responsabilidade de evangelizar e ensinar a palavra de Deus? É minha, é sua, é da igreja, o corpo de Cristo. Pergunta 5. Além de ser uma liturgia, o que o batismo nas águas é? Ela é uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade. É uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E está chegando um novo trimestre, um assunto muito importante, muito maravilhoso, que você também vai estar compartilhando aí, né? Aprendendo, compartilhando. E nós estamos aqui para aprender juntos, compartilhar a palavra do Senhor. E que Deus abençoe você e sua família. Amém?